A arte é um presente que transforma o mundo. Vivi, eu vi. Vamos ver o que a Vivi Eu Vi vai falar sobre isso aqui. A princípio eu olho para isso com desconfiança, tá? Porque me parece um olhar meio idealista sobre a arte. Eu amo o conteúdo da Vivi Eu Vi, mas pelo menos o título me faz olhar com uma certa desconfiança sobre essa questão. Mas vamos ver. Vamos ver o que ela vai falar sobre isso aqui. Mas antes, você faz parte da Introdução ao Cinema, o curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. Linguagem, teoria, história, crítica, política relacionada à produção cinematográfica, onde, através de uma assinatura que te dá 1 ano de acesso à plataforma, você terá acesso a todas as aulas que já estão disponíveis. São 21 aulas nesse momento disponíveis, mais 2 aulas novas todos os meses. Todos os meses. A título de exemplo, em dezembro, por exemplo, eu adicionei aulas sobre a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica e cinema no ar. Em janeiro, vai entrar a aula sobre maneirismo e cinema como corpo e pele, onde a gente vai discutir os gêneros do corpo, melodrama, terror e cinema erótico. Iremos discutir body horror e a perspectiva de uma reação à visão oculocêntrica do cinema. Curioso? Vem fazer parte da Introdução ao Cinema, link na descrição do vídeo. Mês que vem, aula sobre história do cinema e sobre teoria do cinema. Lindo! Faça parte. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Vamos pro vídeo da Vivi Eu Vi. Vamos ver o vídeo da Vivi Eu Vi. Veremos. Por isso que o processo criativo é tão importante, para que esses dons, para que essas dádivas possam circular no mundo. Meus amores, que saudade! E nesse último vídeo do ano eu gostaria de compartilhar alguns pensamentos sobre criatividade pra gente tomar um fôlego aí pra 2024, agradecer 2023 e chegar aqui, ó, prontas no Tônus. Tem uns anos que eu li esse livro. Pronto no Tônus, muito bom. Livro aqui, até acho que foi num clube do livro do Vivi Eu Vi que a gente tinha há 1000 anos atrás. A Dádiva, como o espírito criador transforma o mundo. O título parece muito místico, mas tem algo da ordem prática da criatividade que sempre volta aqui para os meus pensamentos. Eu sempre penso nesse livro, sei lá, e por isso eu gostaria de dividir com vocês. O autor Lewis Hyde, que é um acadêmico estadunidense, ele diz que toda obra de arte é uma doação e não uma mercadoria. Sim, a obra de arte pode passar pelo mercado, mas ela também existe sem ser vendida. Porém, ela não existe se não houver uma doação. E o que... Bom, esse debate surgiu muito intensamente recentemente com essa questão de videogame é obra de arte. Porque videogame ele é mercadoria, passa por um processo mercadológico, logo não é obra de arte, né? Então assim, já discutimos aqui. Tudo no capitalismo se transforma em mercadoria. E se tudo no E se tudo no capitalismo se transforma em mercadoria, a obra de arte também se torna. Significa dizer que se nós dissermos que no capitalismo, estando inseridos nós no capitalismo, uma arte não é arte por ser mercadoria, não temos arte. Vocês estão entendendo? Se tudo no capitalismo é mercadoria, se transforma em mercadoria, se tudo no capitalismo se produtifica, logo a arte também se produtifica, dizer que uma obra de arte que se transformou em mercadoria não é arte, significa dizer que após o capitalismo industrial, não tivemos mais arte. Vocês estão entendendo? Porque a indústria da cultura é autoritária e está em todas as esferas da vida. E, portanto, supondo, vamos dar um exemplo aqui, Godard não é indústria da cultura, mas torna-se. Porque a indústria da cultura torna Godard um produto. Porque você, cinéfilo, que assiste Godard e acha que está fora da indústria da cultura, porque eu sou diferente, eu sou melhor do que você que fica assistindo Transformers e essas porcarias massificadas da indústria, você está assistindo o produto tão quanto. Porque enquanto a galera que está assistindo a Marvel está comprando boneco de live action, porque eles se transformam no mercado, né? Essa indústria, a Marvel, não vende só o produto filme,
Mas a partir do produto filme, uma gama de mercado que surge, mercadorias que surgem a partir do filme. E ela compra o caderninho do Homem-Aranha, compra o boneco live action, compra o brinquedinho, compra isso, compra aquilo outro. E aí você, não, mas eu assisto Godard, eu não consumo cinema. Não, mas aí tu tá lá vestindo a camisa do Godard, com a bolsa da MUBI no outro braço e tatuagem da 24 no outro. Você é tão mercadoria quanto. Você, sendo um espectador de cinema que diz ser fora da indústria, segue padrões de consumo que essa indústria compreende. Padronização do gosto. E o padrão é para onde a indústria se direciona para construir justamente um padrão de consumo. Extra filme. Porque a partir disso você constrói hábitos. Cultura. Percebe? Então, quando a indústria, por exemplo, cria um padrão de consumo, cria um padrão de gosto em torno da Marvel, faz com que esse espectador desse filme crie padrões de consumo e hábitos de consumo que vão em direção a consumir o boneco live action, consumir a CCXP, consumir os bonequinhos, o caderninho. Assim como essa mesma indústria compreende que nem tudo se direciona a esse tipo de padrão de gosto, construindo novos padrões que irão construir novos hábitos de consumo. Pessoas que se identificam em torno de determinada ideia, pelo qual, através dessa identificação, se fazer pertencente a um grupo, e o grupo consome. E o grupo que está inserido sob um contexto padronizado, consome. No seu caso, a bolsa da MUBI, a camisa do Godard, o próprio produto, o cinema. Então, tudo no capitalismo se transforma em mercadoria. E dizer, portanto, que para ser arte não pode ser mercadoria é dizer que tudo no capitalismo industrial, após o capitalismo industrial, não é mais arte. A arte some a partir do capitalismo industrial. Isso não é verdade. Isso não é uma verdade. Apesar de Adorno, por exemplo, ser um cara muito mais radical nesse sentido, e muito para esse lugar, o Benjamin é um pouquinho mais tranquilo nisso, sabe? É crer, portanto, que se tudo no capitalismo é mercadoria, a arte também o é. Também torna-se, melhor dizer. O que é uma doação? O que é dado a gente não compra, a gente recebe, nos é concedido como um dom, como uma dádiva, que é... Aliás, rapidamente, toda essa questão com a A24 nos demonstra muito isso, né, gente? Como as pessoas defendem a empresa. Veja se isso não é uma construção de um ideário de grupo, de um pertencimento em grupo. A A24 tá salvando o cinema, eu só assisto filme da A24. Eu só assisto a esses filmes porque esses filmes aqui são a verdadeiro cinema. A A24 não é uma produtora, é uma ideia. Vocês estão entendendo? E como a partir disso eu produtifico o cinema para além do próprio filme? Estão entendendo? É o título do livro. Então o processo criativo começa com esse dom, com essa dádiva, e aí a gente trabalha ele, tem todo um labor para materializar essa intuição, esse primeiro dom aí que chega espontaneamente. Mas o que é mais maravilhoso é que esse dom, uma vez materializado, ele pode ser passado adiante, ou seja, a pessoa pode sentir essa doação a partir do objeto de arte. Ele diz... Já vou voltar nessa parte. Esse dom, eu não concordo com a palavra dom. Os autores românticos, eles vão chamar isso de gênio. Tá? Dizendo que o artista ele tem um gênio particular pelo qual se configura desse ímpeto artístico para com a realização do trabalho. Que vai muito em direção dessa doação que o artista tem para com o mundo. Da maneira como ele enxerga o mundo e se doa para o mundo. Sabe? Mas esse gênio, e a gente, no senso comum, tratou de superficializar o termo gênio,
de maneira a falar, ele é um gênio. Não, o gênio é algo que o artista tem e não algo que ele é. Percebe? São coisas distintas. A pessoa pode sentir essa doação a partir do objeto de arte. Ele diz: a arte que importa para nós, aquela que nos toca o coração, que enleva a nossa alma, deleita nossos sentidos ou nos dá coragem para continuar vivendo, seja como for que descrevamos a experiência, essa obra é recebida por nós como um presente. Quando somos tocados por uma obra de arte, algo chega até nós que nada tem a ver com o dinheiro que desembolsamos. O espírito de um artista tem o dom de despertar o nosso. A obra nos alcança em parte do nosso ser, que é também um dom. Então... Assim, sim, mas com tanto de idealismo, né? Porque assim... A obra nos alcança... Essa parte aqui, ó. Algo chega até nós que Peraí, nada... vamos de novo. For que descrevamos a experiência, essa obra é recebida por nós como um presente. Quando somos tocados por uma obra de arte, algo chega até nós que nada tem a ver com o dinheiro que desembolsamos. Sim e não. Sim e não. Por que eu digo sim e não? Porque, de fato... E qual é o idealismo aqui? É o idealismo de tentar descolar o artista da sua realidade material. Tá? Essa é uma visão idealista do artista, que é esse artista que, enfim, que se doa à obra de arte para além do mundo que o cerca. Só que esse mundo que o cerca é esse mundo que transforma tudo em mercadoria. E, portanto, também o seu próprio trabalho. O artista é uma mercadoria. É um cara que vende o seu trabalho para a sua obra de arte. Para que essa obra de arte chegue à frente, senão ele não sobrevive. Então esse artista acaba sendo condicionado a um determinado sistema produtivo pelo qual ele deve seguir. Eu acho que esse lugar dessa citação vai muito na direção de que o artista ele é descolado dessa realidade, sabe? Que não é verdade. Ele precisa seguir determinados padrões para poder botar dinheiro na mesa. E o cinema demonstra muito isso. Se ele não segue esses padrões construídos pela própria indústria, ele encontra dificuldade de se manter. E se esse artista diz que ele é antissistêmico, vou fazer algo fora da indústria, ele não vai encontrar essa possibilidade. Porque, mais uma vez, a indústria encontra as possibilidades de formar esses padrões para além do que é massificado. Então, a gente não cair no idealismo de formar uma ideia do que é o artista como um ser genioso para além da realidade material, que enxerga o mundo para além do dinheiro, para além da matéria. Eu acho que não cabe muito isso. Eu acho que essa é uma ideia muito bonita sobre o artista e sobre a arte, mas que desconsidera a realidade material pelo qual estamos inseridos. O espírito de um artista tem o dom de despertar o nosso. A obra nos alcança em parte do nosso ser, que é também um dom. Então, um dom pode despertar outro dom. Por isso que quando você recebe um dom, você precisa trabalhar nele. Não dá para deixar o dom morrer. E o que ele defende é que as coisas doadas, elas precisam estar sempre em movimento. Ele cita algumas práticas culturais, por exemplo, os Maori, quando eles voltam da caça com os pássaros, eles dão alguns desses pássaros para o sacerdote cozinhar e oferecer para o espírito da floresta para retribuir as dádivas, para que esses pássaros sejam sempre abundantes. Ele cita também a cerimônia Kula dos povos do norte da Nova Guiné, que eles fazem essa troca de presentes, que são colares e pulseiras de conchas. E esses objetos circulam entre as casas da ilha, e a pessoa que tá com o objeto ali, ela tem um certo prestígio e tá sempre pensando para quem ela vai passar adiante. Então tem toda uma conversa que gira ao redor dessa troca de presentes. Possuir é doar. É um ritual e é um ato de fé social. E aí ele diz, por exemplo, se aparece alguém de fora, vai lá e compra esse colar por um preço barato, o colar, ele para de circular, ele perde o seu valor essencial. O autor defende que uma commodity se transforma em lucro, enquanto a dádiva, que continua sendo dádiva, ela não se transforma em lucro, mas ela promove a abundância material, social, espiritual. Agora, é difícil pra gente... Isso vai na direção de como a mercadoria, ela faz perder o sentido de arte. Mas, mais uma vez, dizer que a obra de arte, quando se transforma em mercadoria, deixa de ser arte, é dizer que tudo após o capitalismo industrial deixou de ser arte. Então, é
é verdade, o Adorno já trazia essa perspectiva pra gente de que a mercantilização da arte faz a arte perder o seu sentido, ou pelo menos parte dele, e muito do que a Vivi Eu Vi aqui tá trazendo pra gente nos demonstra isso. A arte, ela tá inserida sob um contexto cultural específico. Quando você mercantiliza ela, você faz com que ela saia desse lugar, com que ela seja desprendida de sua história, que ela seja desprendida de seu solo, de sua cultura. Porque você mercantiliza, você produtifica, você reproduz o seu sentido para além do seu solo, da sua originalidade. Então, vai muito nessa direção também. Gente que depende do dinheiro para viver nessa sociedade zona bem complexa e complicada que a gente criou, pensar que a nossa criação não pode ser commodity, né? Mesmo porque ele mesmo diz que uma sociedade que vive de doações, ela tem que ser uma sociedade pequena, de poucos indivíduos, porque é a base do afeto, né? Essa troca. E você não consegue ter afeto por mais de 1000 pessoas. E ele desenvolve esse assunto em uma parte longa do livro, né? Mas eu decidi continuar focada no dom, porque apesar de parecer menos prático do que a gente falar de mercado e organização de sociedade, o dom, ele me parece essencial para o nosso gesto no mundo, sabe? A maneira como a gente atua no mundo. E troca com os outros. Outro aspecto importante que ele aborda no livro é que o dom que não é desenvolvido, que não é trabalhado, ele se perde. Então o dom, ele demanda o trabalho, todo um processo de maturação do talento, mas é um trabalho que não é nesse tempo massacrante da sociedade que a gente vive, é um trabalho que respeita os tempos internos, né? Porque a criatividade, ela tem um tempo dela, mas o fato é que o... Perfeito. Agora, e aí que a gente não pode descolar o artista da sua realidade material. O dom, ele demanda por respeitar o tempo do artista e, portanto, o tempo da criatividade. Entretanto, esse artista está condicionado a um mundo específico que o demanda de produzir massivamente em escala fordista. Percebe? Porque, caso contrário, esse artista não tem condições de manter o seu dom, de manter as suas condições geniosas. Então, veja, o que ele está falando aqui para vocês é que o artista, ele está condicionado a um sistema específico e, portanto, não cabe a nós idealizar esse artista fora da realidade material. Percebe? O dom exige que você coloque ele para circular, ou seja, que você trabalhe e crie uma obra de arte que será oferecida ao público. Ele diz, quer se trate de salmões, pássaros, poesias, sinfonias ou conchas do Kula, a dádiva, seja ela qual for, precisa se manter em movimento para gerar outras dádivas. Pintar uma tela não esvazia a pessoa da capacidade de criar, ao contrário, é o talento não usado que se perde ou se atrofia. E doar uma das nossas criações é a maneira mais garantida de invocar a próxima. E piora, a doação cria um espaço por onde flui uma nova energia. A alternativa é a petrificação, é o bloqueio da capacidade de criar. É como se a vida fosse impedida de fluir. E de onde vem essa dádiva? É uma musa, um gênio, uma visão, um sonho, um insight? Vem da natureza? É da imaginação? É um presente? Pode vir de outra obra de arte? Ela vem de um lugar que é anterior ao ego e ela é trabalhada e transformada em obra de arte. E quando... Isso, porque é isso. Vai muito nessa direção. Ela vem de fora? Não, ela não vem de fora. Ela vem de dentro. É por isso que eu gosto de chamar de gênio, que é como os românticos chamavam. O artista possui gênio. Ele não é gênio, ele possui o gênio. E esse gênio é o ímpeto fundador da arte. É o ímpeto que faz com que esse artista realize a arte. E esse ímpeto tá lá, tá ali, anterior ao ego, como a Vivi Eu Vi disse. E esse ímpeto pode surgir a partir da observação da natureza. Ele não veio da natureza, mas ele eleva, ele faz surgir a partir dele. A partir dessa observação, a partir da maneira como nós reagimos ao mundo, a partir das nossas vivências, a partir dos contextos pelos quais estamos inseridos. Portanto, assim, estimular a criatividade está intimamente relacionado a conviver, a vivenciar o mundo. Isso não significa dizer que a criatividade vai vir do mundo. Ela vem de você, ela emana, ela é gênio. Entretanto,
esse gênio demanda desse acender desse ímpeto que vem de fora, que vem do mundo, vem das vivências, vem desse conviver com os familiares, com a família, com a vida. Se transforma em obra de arte, esse estado de dom que o artista sentiu é... E isso tudo vale pro crítico. O crítico de cinema que não convive, que não vivencia o mundo, não consegue vivenciar o mundo de um filme. Isso aqui, olha o que eu tô dizendo. O crítico de cinema que não vivencia o mundo, que fica sentado sei lá quantas horas por dia pra assistir 6 filmes por dia, é incapaz de vivenciar o mundo do filme. Ponto. Passado adiante por público. Vejam que beleza! Se estamos suficientemente sensíveis e se o artista realmente tiver um dom, a obra nos induz a um momento de graça, a uma comunhão, a um período durante o qual também nós somos capazes de perceber a coerência oculta de nosso ser e de experimentar a plenitude de nossas vidas. O que o mundo precisa senão a prática? Eu amo essa vivacidade que ela fala. Ela fala como se fosse uma coisa assim, tipo, nossa, que coisa maravilhosa! Eu acho lindo, lindo. É lindo como a arte toca as pessoas, de verdade, sim. Isso é muito lindo. Como ela desperta esse algo anterior ao ego. É isso. Arte é uma coisa linda, gente. Bela. Mel. Não. Seus olhos refletem nos meus o farol das estrelas. Me procuro no alto dos seus sonhos para não perdê-la. Prática do dom e da dádiva. Eu acredito profundamente nessa potência da obra de arte, é por isso que esse livro me pegou e ele fica voltando aqui em mim. Ele passa muitas páginas falando da obra de arte nesse lugar de eros, de amor, de doação, de fé, de entusiasmo. Recomendo, é um livrão. Tem umas partes assim meio... bastante de pesquisa mesmo, assim, meio anarquista às vezes, mas... sei lá, de repente aí para essa virada do ano pode te dar um sopro de dádiva. Bom, são essas palavras que eu quero deixar aqui para vocês e para mim nesse final de 2023. Nos vemos no ano que vem. Beijos. Até. Até. E volte ano que vem, Vivi, porque a gente quer ver você mais aqui. Vivi, eu vi e nós queremos ver mais. Tá bom? Vamos continuar fazendo esses trocadilhos com Vivi Ouvi constantemente e faremos mais por aqui também. Agora, falamos aqui algumas questões, alguns pormenores ali com relação ao capitalismo transformar tudo em mercadoria e tudo mais, que é importante pro debate aqui. O que eu nem acredito que a Vivi Ouvi não concorde. Eu acho que ela tem o... pelo que ela falou aqui, inclusive, essa posição de que a mercadoria torna a arte menos arte, ou melhor, destitui parte do que é ser arte, mas considerando que o capitalismo industrial transforma tudo em mercadoria, logo a arte é mercadoria também. Enfim, esse é um debate que eu acho interessante para aprofundar tudo isso que ela trouxe, mesmo que não seja o objeto central do vídeo dela. Portanto, tudo que eu falei aqui não era uma crítica ao que ela estava falando, mas sim um aprofundamento do que a gente poderia trazer nesse vídeo lindo, maravilhoso, mas que aqui e ali, pelo menos pra mim, em determinados momentos, carregam um idealismo sobre o que é o artista, sobre o que é a arte, na medida que eles não são descolados do mundo e do sistema produtivo pelo qual estamos inseridos. Certo? Curtiram o vídeo?